Muito bem. Paulo, ele estava grato pela resposta genuína de fé em Jesus pelos irmãos da igreja de Tessalônica. Irmãos esses que eram filhos espirituais e confiantes no clamor que ele levantou de vindicação. Lembrando que vindicação é que ele reclamou a recuperação do ministério, a justiça divina, julgando as ações humanas contrárias. Então ele estava confiante na resposta e estava sentindo a necessidade de fortalecer seus filhos para resistirem às tribulações que eles enfrentaram. Tudo isso levou Paulo a abrir mão da presença de Timóteo, liberando de sua tarefa em Atenas, enviando aos irmãos em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3, verso 1. Pelo que, podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Então Paulo estava em Atenas e enviou a Timóteo. Só que Paulo e seus amigos deixaram Tessalônica em função daquela perseguição, foram primeiro para Bereia. Lembrando que os bereanos são aqueles que foram conferir as palavras de Paulo, se eram aquelas mesmo de acordo com as escrituras, né? Mas os agitadores lá de Tessalônica foram até Bereia perseguir e incitar a oposição a Paulo. E então Paulo dali vai para Atenas. De Atenas, enquanto Silas e Timóteo permaneceram lá em Atenas, Paulo, o que ele faz? Ele envia Timóteo de volta a Tessalônica. Vamos ver isso. Atos capítulo 17, versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. 13. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. 14. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então, Silas e Timóteo continuam em Atenas. Paulo vai para o lado do mar, ou seja, ele está indo, no caso, para Atenas. 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Então chegamos a esse ponto. Então, Silas e Timóteo vão até Atenas ter com Paulo. Só que Timóteo, quando chega lá, Paulo envia ele de volta a Tessalônica, porque ele estava preocupado com a igreja de Tessalônica. Tá? Vamos lembrar que era uma igreja que havia nascido recentemente, os crentes eram novos na fé. Não só tinha o povo incitando contra o cristianismo, mas também o próprio Satanás estava agindo.
Vamos ver isso. Versículo, voltando lá, 1 Tessalonicenses, verso 1. 3:1. Primeira Tessalonicenses 3:1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Aqui que nos chama a atenção esse verbo ficar. Para nós, não parece ser de grande conteúdo, mas temos que compreender o sentido dele. O sentido do ficar aqui é de deixar entes queridos ao morrer. É a saudade da separação pela morte. Esse era o sentimento que Paulo estava sentindo. Essa palavra ficar tem esse sentido. Tá? E isso está ligado a quê? Ao 2,17 que nós vimos. Volta no 2,17. Ora, nós irmãos, orfanados, vamos lembrar que Paulo se apresentou a eles como sendo mãe e pai espiritual. Sentia-se orfanado no presente, mas no futuro os vê consigo. Mas esse sentimento de ser órfão, deixar os filhos órfãos, e o sentimento da perda do ente querido, essa era a profundidade do sentimento de Paulo com relação aos irmãos da igreja tessalônica. Por isso, o nível da preocupação, do sentimento dele profundo por eles. Então, ele estava com sentimento de saudade enlutada e com tristeza de deixar os irmãos. Versículo 2. 3:2. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui nós temos que visualizar o seguinte: uma igreja nova. Então, não havia ali um cristão, um crente, preparado para confirmar e exortar aqueles recém-nascidos. Foi necessário ele enviar alguém preparado, alguém, um ministro de Deus no Evangelho de Cristo, Timóteo. Note a importância de nós todos estarmos preparados para auxiliar os irmãos que estão chegando, que estão crendo agora, que tem que aprender, que tem que ser a fé confirmada, tem que ser exortados a permanecerem no caminho. Essa é aqui a questão que está em jogo. E nem todos estão prontos para isso, para ajudar outros a crescer na graça, no conhecimento. Meus irmãos, nós não podemos conduzir outros a lugares pelos quais nós não caminhamos. Nós não podemos compartilhar o que não temos. Vocês se sentem preparados a auxiliar o irmão? Os caminhos básicos dos oráculos de Deus. Quanto tempo nós temos de conversão aqui na vida de cada um? Notem que a maior parte já tem anos. Só que esses anos precisam alcançar um desempenho maior. Esse tem sido o desafio. Quando eu estou fazendo uma ministração da palavra para os irmãos, detalhadamente, é para que esse conhecimento traga
um crescimento espiritual e uma capacitação de comunicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É aqui a questão que se encontra a igreja de Tessalônica. Então, por não haver essa pessoa, Paulo tem que enviar Timóteo para o benefício da fé dos irmãos de Tessalônica, para confirmar a fé dos irmãos. Pena que a grande maioria dos cristãos que estão por anos nas igrejas não passam de bebês sendo amamentados. Só para recordar, Hebreus 5:11. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Ele está falando de Melquisedeque, lá no capítulo 5. E ele não está tendo, o escritor da carta de Hebreus, não está tendo condições de ser profundo em sua explicação, porque eles estavam sendo tardios em ouvir. Como tardios? Será que estava chegando tarde a carta escrita? Não. E eles estavam tardios no crescimento. Versículo 12. Pois, por efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo de corrida. Imagina só, eu estava pensando um pouco. Paulo esteve por 2, talvez 3 anos em Éfeso. 1 ano e meio por indo. E saiu de lá com uma liderança constituída. Estamos falando de 2, 3 anos para preparar. O que acontece? Dado o tempo decorrido, muito mais anos do que isso, quando deviam ser mestres, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O beabá, a respeito do novo nascimento, a respeito da conversão, a respeito do embasamento, o alicerce básico da fé. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. A gente vê bebês. Passa alguns meses, papinha. Passa mais alguns meses, comida. Agora, 1 ano, a criança já está andando e comendo. Aqui, ele está falando de condições necessitadas de leite, como que é o peito, lactente. Isso não é natural. E depende exclusivamente de cada um de nós alcançarmos esse princípio. 3. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Não podemos nos deixar nos manter como crianças espirituais. O interessante é que eu já passei por igrejas onde você começa a dar ensino e as pessoas reclamam. Não precisa tudo isso. Aqui não é seminário, não precisa saber todas essas coisas, não. Eu já estou salvo, está muito bom, não precisa mais do que isso. Isso é ser medíocre, isso é ser criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, está vivendo o cristianismo, têm as suas faculdades
exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Enxerga o que é certo, o que é errado, vive aquilo que crê. Esse é adulto. E é esse o alvo. E é essa a preocupação, a confirmação da fé para que os irmãos de Tessalônica alcancem o crescimento, a desenvoltura e sejam adultos da fé. Mas nós precisamos confirmar e exortar para que ninguém se aquiete. Voltando lá no nosso texto. 1:3. Três, 1, aliás, inverti, né? 3, 1. Agora 3, 2. 3, 3. A fim de que ninguém se aquiete com essas tribulações. Essa palavra, aquietar, aqui que está a questão. Aquietar, ela carrega o sentido de sacudir a cauda. Essa palavra aquietar significa sacudir a cauda, bajular. Ou seja, o inimigo com frequência lisonjeia para fazer desviar. Quem é o inimigo maior? Satanás. Ele é mais perigoso quando bajula do que quando se ira. E aqui ele está mostrando a artimanha de Satanás sacudindo pela cauda o cristão. É esse o sentido que está aqui. Então, nos momentos das tribulações, é o momento que ele pode chegar e com a cauda sacudir, fazendo com que aquela tribulação se torne uma tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Vamos lembrar que a palavra provação e tentação é a mesma. Então, o Senhor permite o mal para que nós sejamos provados e possamos crescer na fé, confirmar a fé. 3. Sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então, essa perseverança que é produzida para confirmar a fé em meio às provações, para que nós sejamos o quê? Perfeitos, ou adultos, íntegros, maduros, em nada deficientes. Essa é a questão aqui que está sendo trabalhada por Paulo, que ele envia Timóteo para trabalhar esses irmãos. Mas as coisas não são fáceis para o crente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. É o que está acontecendo aqui. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 3. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, assim como Tiago, é exatamente o que está dizendo aqui.
a alegria de estar caminhando, seguindo os passos de Jesus, os sofrimentos de Cristo. Isso está confirmando que você está no caminho certo. E o caminho certo tem provas. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando quando com o Senhor. Que foi que nós vimos orfanato no presente, mas no futuro os vê consigo. A revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Nós temos uma esperança viva e eterna, que vai além daqui. Voltando ao nosso texto lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Para quê? Para as provações. Verso 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos, avisamos, atenção irmãos, que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. O que eu vejo de crente lamentando, choramingando por causa de tribulação, de prova? Gente, é a oportunidade para crescer. É a prova. Nós devemos ser aqui contristados por breve momento para termos uma eternidade na glória. Versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Ele quer a fé confirmada, temendo que o tentador, Satanás, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, é o ser sacudido pela cauda de Satã, ser provado e cair, e tornar-se tudo inútil. Sim, Satanás ele sacode a cauda, ele bajula. E ele faz isso como? Convencendo o crente que seu compromisso com Deus se restringe a vir na igreja domingo. E assim mesmo, se não estiver muito cansado, pois afinal de contas, você é trabalhador, afinal de contas, você é honesto, afinal de contas, você merece descansar, afinal de contas, ninguém lhe serve. A hora que esse sentimento vem e a sua perspectiva da vida é esta, você já deitou na cauda de Satanás. Ele já colocou na sua cabeça a ausência de prioridade. A fé não vai estar confirmada dessa maneira. Sabe que esse viver cristão, meio na falta, meio já está na unha do bicho. Mas eu vou na igreja, já cumpri meu compromisso. Meus irmãos, o nosso compromisso é com Deus. O estar na igreja é um privilégio. O estarmos reunidos sendo ministrados pela palavra de Deus é o alvo. O crescer na fé se tornar um adulto produtivo, frutífero, é isso que temos que buscar. Mas a perspectiva da cristandade é mediocridade, sem perceber que já foram sacudidos pela cauda de Satã.
É isso que o texto está dizendo. Essa perspectiva que devemos ter, não devemos cair em ciladas. Por isso, a palavra-chave aqui é a sua fé confirmada. É essa a mensagem central. A fé é confirmada. Ou ser sacudido pela causa dessa fé. Provações é a escola da experiência cristã. Tende por motivo de toda alegria passar por vários tempos. E se isso está acontecendo, o Senhor está trabalhando com a sua vida. Para terminar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1, 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós devemos ter nossas necessidades supridas por provações, porque Deus sabe que é o melhor. E por várias provações. Não é por uma provação, por várias provações. E isso para que sejamos contristados. Contristado é sentir dor, sentir tristeza. Ou seja, não é fácil passar, mas é necessário passar. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, confirmar a fé, confirmar o valor da vossa fé. Então, percebendo a repetição dos textos bíblicos, confirmar o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo afurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Note que aqui comprova o valor da fé. E como o ouro separa espúrios. Como que você vai purificar o ouro? Pelo fogo. Tem que provar o ouro para ele ficar puro. Como que nós vamos confirmar a nossa fé? Pela prova, para ficar uma fé sólida, pura. Versículo 8. A quem, não havendo visto, há mais. Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas amamos. Isso é fé confirmada. No qual não vendo agora, mas crendo. Isso é fé confirmada. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Note que essa alegria indizível e cheia de glória é fruto do Espírito. É comunhão, é intimidade com Deus, é ação do Espírito em nossas vidas, é fé na sua palavra, é compromisso com Ele. Amor que transforma a tristeza em glória. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé. Essa fé que foi confirmada. A salvação da vossa alma. Nós somos de Cristo. Nós estamos salvos em Cristo. Mas nós só vamos tomar posse completa disso estando com Ele. Essa é a questão que está aqui em jogo. Experimentar hoje a certeza da salvação que temos. Isso então é o que? Seguir os passos de Cristo nas provações.
e tornar útil o labor glorificador. Em que condição você tem vivido o seu tempo de fé? A palavra de Deus está nos exortando. O texto fala de confirmar e exortar. Para que nós tenhamos o quê? Uma fé confirmada. E não sermos sacudidos pela cauda de Satã. Tem que ser sacudido pela cauda de Satã. Não é uma impressão de inferno. Não é uma impressão de vida mundana. Sem propósito. Improdutivo. Um cristianismo clássico. Se a nossa vida aqui se limita às coisas desse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15. Faça valer a sua fé. Faça valer a obra de Cristo na sua vida. Tenha uma fé confirmada. O Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Arthur, você faz essa oração? Agradecer por esse momento de ler a palavra com alegria, com confiança, que verdadeira fé e a presença, Senhor, possamos dar fruto e, Senhor, fazer a diferença nesse mundo aborto, problemático, Senhor, e já perdido, que possa estar nos ensinando, nos irmãos que nos estão Senhor, nos ensinando, nos abandonando, Senhor, possamos todos ser cada vez mais firmes, Senhor, ter cada vez mais compromisso com a palavra, mais compromisso com a igreja, Senhor, e possamos ter prioridade, Senhor, na palavra de Deus. Que nós temos a nossa semana, a semana do irmão, a semana da família representada, os irmãos que estão presentes na nossa adoração, cada motivo de cada um, Senhor. Senhor, nós estamos esperando, Senhor, cada vez, cada palavra vem fazer da luz, Senhor, cada palavra vem cada vez mais se firmar nos nossos corações e a gente não sair daqui, não esquecemos de fazer a mão de Deus. Temos verdadeira prioridade. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, e tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós na pessoa de Deus e o Espírito Santo, que tem nos ensinado, nos consolado e nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje cedo. Amém. Irmãos,